Olá, família! Sejam todos bem-vindos ao estudo diário das Escrituras. Hoje vamos estudar aqui Doutrina e Convênios, seção 47. Qual que é o contexto histórico aqui? É pedido, Joseph Smith pede para John Whitner fazer um registro histórico, tá bom, da igreja, né, do que está acontecendo ali para manter um registro histórico. Isso é algo bem importante. E aí, de imediato, né, John Whitner, ele fica receoso de aceitar esse chamado. Bom, eu acredito também que a forma que foi feito, né, foi mais como uma designação, tá bom? Ele já estava fazendo algumas coisas, né? Em certo período de tempo, ele até ajudou como escrevente, né, na tradução do livro de Mórmon. Ele ajudou também ali qual que era o serviço que ele estava realizando? Ele estava ajudando o Joseph Smith com a questão da tradução do Novo Testamento, tá bom? Ele também estava compilando ali as revelações de Doutrina e Convênio, tá bom? Que estavam sendo feitas para compilar ali para depois, mais tarde, junto com Oliver Cowdery, fazer o livro de mandamentos. Então ele já estava fazendo isso, tá bom? Servindo ali como essa parte de escrevente. Porém, aqui, Joseph Smith pede para ele fazer algo mais, ele fazer registro histórico, tá bom? Aqui. E aí, então, nessa hora, ele responde o seguinte aqui. No cabeçalho da seção 47 aqui, né, ele responde o seguinte aqui. Ó, eu preferiria não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida. E se ele assim desejar, o meu anseio é que ele manifeste por intermédio do Joseph Smith, o vidente. E depois que Joseph Smith recebeu essa revelação, Joe Whitner aceitou a função que lhe fora designada e nela serviu. Então, a gente viu aqui que era primeiramente como se fosse uma designação, mas ele ficou receoso ali de aceitar. Inclusive, ele falou, eu prefiro não fazer, né? Mas se for da vontade do Senhor, né? Então, existem chamados, né, que às vezes a pessoa não se identifica muito com aquele chamado, mas se é a vontade do Senhor, a gente vai lá e faz, tá bom? E a gente vai desenvolver novos talentos, novos dons. Inclusive, a sessão 46 falou sobre os dons aí, né? E um dos comentários aqui no YouTube foi da Silvia Nancy, ela falou, nós possamos procurar o dom da gratidão, né? Porque se nós tivermos o dom da gratidão, até mesmo as coisas difíceis que nós passamos, nós vamos ser gratos, né, a Deus em todas as coisas, tá bom? Então fica a dica aí. Então aqui a gente observa que John Whitner, ele a princípio, né, não queria fazer, né, fazer um registro histórico da igreja, né? Na verdade, mesmo aceitando esse chamado aqui, vai demorar uns 2 meses para ele começar a fazer esse registro aqui, tá bom? Não é porque também ele está fazendo outras coisas, conforme eu falei, registrando. Ele já servia de registrador para Joseph Smith, tá bom? Das revelações que nós conhecemos como doutrina e convênio. E também na questão da tradução. Tem que lembrar que Oliver Cowdery, ele estava fazendo essa função, mas ele foi embora, né? Ele foi fazer uma missão entre os lamanitas. Então, ao ir para a missão, ficou ali essa parte, né? Sem poder fazer. Depois, posteriormente, a gente vai ver que Sid Rigdon, ele vai assumir ali parte da responsabilidade, né? Na questão da tradução das escrituras. E aí vai deixar, então, John Whitney um pouco mais com o tempo, e aí ele vai fazer esse registro histórico aqui, tá bom? Então esse é o contexto histórico aqui. Bom, então ele falou, prefiro não fazer, né? Mas se é da vontade do Senhor, eu vou fazer, que seja manifestado por meio do profeta Joseph Smith. E aí então, se é da vontade do Senhor, o Senhor vai, tá bom, você só quer saber se sou eu, né, que estou falando, então veja bem, aí ele vai lá e dá 4 versículos, 4 versículos só que nós temos aqui na seção 47, tá bom? Aqui eu peguei algumas perguntas do manual, antes de iniciar aqui, porque está falando de registro histórico. Aí aqui diz assim, em sua opinião,
por que é tão importante para o Senhor que seja feito um registro histórico? Bom, esse registro histórico aqui é igual nós temos o livro de Doutrina e Convênio, né? Mas por trás de cada revelação tem uma história, né? E a gente conhecendo o contexto histórico, a gente acaba aprendendo mais. Mas por que é importante ter registros? E aqui já no âmbito é, geral, por exemplo, as escrituras são um registro. Para que nós temos esse registro, né, nas escrituras? Então, veja bem a resposta do Senhor aqui em 2 Nef, capítulo 29, versículo 11. Pois eu ordeno a todos os homens, tanto no leste como ao oeste, tanto no norte como no sul e nas ilhas do mar, que escrevam as palavras que lhe digo, ou seja, as escrituras. Pois pelos livros que forem escritos, julgarei o mundo, cada homem de acordo com as suas obras, conforme o que está escrito. Pois eis que eu falarei aos judeus e eles escreverão, ou seja, a Bíblia. E também falarei aos nefitas e eles escreverão, ou seja, o livro de Mórmon. E falarei também às outras tribos de Israel, né, da casa de Israel, e falarei para longe, que os levei para longe. E eles escreverão. E também falarei a todas as nações da terra, e elas escreverão. Essa aqui é a todas as nações da terra, né? Uma delas é o livro que nós temos, Doutrina e Convênio, que nós estamos estudando. É a palavra do Senhor revelada em nossos dias, né? É a revelação mais recente que nós temos do Senhor aí, registrada como cânon, né? Como escrituras sagradas, tá bom? Então, as palavras dos profetas nas conferências também são escritura, mas eu estou falando aqui de escrituras que são canonizadas, né? As 4 obras padrões aqui, e Doutrina e Convênio se encontra entre elas, cumprindo aqui, né, que as nações falarão e elas escreverão também. Então, essa é uma parte da profecia aqui, tá bom? Então, aqui eu coloquei também a pergunta, né? O que você acha que o Senhor quer? Por que o Senhor acha que você quer? Por que você acha que o Senhor quer que você registre sua vida, né? Muitas pessoas registram em diário, em outro meio. Aliás, até o nosso próprio corpo é um registro da nossa vida, tá bom? Eu acredito que pessoas que vivem o Evangelho são mais felizes, o semblante é diferente, né? Lembra lá em Gênesis capítulo 4, quando Caim, ele não ofertou a Deus a oferta que Deus pediu, né, o sacrifício, e aí ele ficou irado porque ficou com ódio, né, como diz o versículo, porque o Senhor não aceitou a oferta dele. E aí lhe caiu o semblante. Veja que a feição de Caim mudou-se por conta dele não estar vivendo os mandamentos de Deus. Então, o nosso próprio corpo também é um registro, né, da nossa vida também, tá bom? Aqui, vamos lá para o versículo 1. Antes do versículo 1, tem uma pergunta aqui para nós nos identificarmos, né? Talvez você possa se identificar com o que sentiu John Whitner, ou seja, no começo não quis aceitar ali aquela responsabilidade, quando desejou a confirmação que o seu chamado viera de Deus. Então, primeiro ele queria saber que era de Deus, né? Aqui também a gente vai entender que John Whitner, ao fazer um registro histórico da igreja, ele ia entrar numa área nova que ele nunca fez. E às vezes, ser chamado para trabalhar em algo que a gente nunca foi chamado, ou que a gente não se identifica muito, é meio difícil mesmo, tá bom? Mas aqui bastou o Senhor falar em quatro linhas aqui para ele, né? 4 versículos, que ele falou, aceita, né? E fez ali com bastante esforço, né? Esse registro aqui, que ele, na verdade, ele vai chamar esse livro de John Whitner, tá bom? Então é o livro dele. Vamos lá. Versículo 1 aqui diz assim a palavra do Senhor aí. Eis que me é conveniente que meu servo John escreva e conserve uma história regular, e assista-te, meu servo Joseph, na transcrição de todas as coisas que serão dadas, até que ele seja chamado para outro deveres. Então ele deveria ocupar esse chamado até que Deus chamasse ele para outro dever, para outro chamado. Tá bom? Então
É assim que funciona. A gente está naquele chamado até ser desobrigado e ser chamado para outro local. Este mandamento, né, de que deveria ser escrito o que se fizesse ali na igreja, já veio lá em Doutrina e Convênio, já tem um outro versículo aqui que informa sobre isso. Eu vou chegar nele aqui daqui a pouco, tá bom? Então, aqui vamos para o versículo 2 ao 4, para finalizar o restante do versículo aqui, aí a gente faz uma explicação. Diz assim: Ademais, em verdade te digo, que também poderás elevar a sua voz nas reuniões, sempre que for conveniente. E também te digo que ele será encarregado de continuamente fazer o registro e escrever a história da igreja, pois Oliver Cowdery designei para outro ofício, né? Conforme eu falei, a Oliver Cowdery ele estava nessa função, mas ele foi fazer uma missão lá entre os lamanitas. Portanto, se for fiel, ser-te-á dado pelo Consolador escrever essas coisas. Assim seja. Amém. Uma pergunta: o que significa isso? Né? Essa parte que o Senhor fala aqui, né? Portanto, se for fiel, ser-te-á dado pelo Consolador escrever essas coisas. Assim seja. Amém. Significa que mesmo, né, era uma área nova que ele ia começar a fazer ali, mesmo sem ele ter experiência, mesmo sem ele saber fazer essa parte, fala que o Espírito Santo, ou seja, por meio do Consolador, iria capacitá-lo para fazer esse trabalho, né? Então tem pessoas que não têm habilidade nenhuma, às vezes com computador para fazer genealogia, história da família, e quando entra no chamado, e se ela é fiel, querendo servir a Deus naquele chamado, o Espírito Santo vai lhe dar a capacidade de você fazer. E você vai gostar por isso, porque o Espírito Santo ele também é um consolador, ele vai tocar em nós, né? Aliás, os que fazem trabalho de genealogia, eles recebem o espírito de Elias. O que é o espírito de Elias? É um nome dado, tá bom? Para aqueles que fazem genealogia. Na verdade, o espírito de Elias é o Espírito Santo, não é outro espírito. Nós temos o Espírito Santo e é ele, tá bom, que ajuda no trabalho de genealogia. A pessoa ter o espírito de Elias significa se sentir bem, né, ao fazer esse trabalho. Então, tem muita gente que não gostava, mas quando começa não quer parar mais, tá bom? Então, tem um relato de pessoas assim. Então é isso, o Espírito Santo ele capacita a pessoa aqui. Só falando aqui do livro, né, que John Whitner fez, o livro de John Whitner, que é essa história, né, que ele começou a registrar, a princípio tinha 85 páginas, tá bom? Um trabalho muito bonito que ele fez ali, tá bom? Mas quando ele se retirou da igreja, né, foi excomungado ali, ele não quis entregar o livro. Ele não entregou o livro, né, e aí então, depois da morte dele, a esposa dele entrega para o filho dele, né? E isso vai passando gerações. O filho dele morre, passa para outro filho e passa para outro filho, até que esse livro, né, de John Whitney, só falando, ele era 85 páginas, voltando um pouco aqui, mas depois que ele saiu da igreja, ele escreveu mais 11 páginas, tá bom? Então tem mais 11 páginas. E aí então ficou o livro de 96 páginas, né, bem escrito ali, bem bom. Então, esse livro acabou indo parar na mão da Igreja Reorganizada, tá bom? E tem esses registros no Joseph Smith Paper, tá bom? Também tem esse registro lá, dá para se ler. Então é isso, tá bom? Acabou vindo para a igreja de outro meio aí, por meio do Joseph Smith Paper, né? O trabalho aí de tradução. Bom, e assim nós finalizamos essa mensagem, né? Vendo que às vezes a gente vai ser chamado para algo que a gente não queria fazer. Vou ler aqui novamente as palavras de John Whitner quando ele recebeu aqui esse chamado. Na verdade, ele já estava no chamado ali de ajudar Joseph Smith na, na tradução da Bíblia e também na questão de reescrever, né, Doutrina e Convênio ali, os mandamentos, para que depois pudesse se publicar como livro de mandamento, tudo. Então ele já estava nessa função. Então eu acho que ele acreditou, isso é só mais uma designação. Então
eu prefiro não fazer, né? Mas quando ele vê que é uma revelação, que é um chamado, ele aceita ali de bom grado, tá bom? Então as palavras dele a princípio foi assim: eu preferiria não fazê-lo, mas entendo que a vontade do Senhor deve ser cumprida. E se ele assim deseja, eu anseio, ou seja, eu desejo que Joseph Smith receber uma revelação me comprovando, né, que é um chamado de Deus. E aí isso é o que bastou aqui, 4 linhas para ele obedecer, tá bom? Então saiba que sempre quando o bispo te chama para um chamado, ele já orou, a pessoa já da organização também já orou para que você ocupasse esse chamado. Então a revelação de Deus, você está recebendo esse chamado por Deus, tá bom? Então é essa mensagem que nós compartilhamos hoje, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.